Tudo começou quando o Paraguai já no hino nacional começou a cantar com vontade o hino nacional deles lá, e daí depois quando chegou a hora do Brasil, o Brasil também, os jogadores, a torcida brasileira começou a cantar também, começaram a cantar bastante. Aí beleza, o Brasil começou os primeiros minutos jogando muito bem na troca de passes e não tendo medo de ir pra cima, jogando de forma muito aguda pra frente, ou seja, com objetivo. O Brasil ele não estava só jogando, trocando passes sem ter um objetivo. O Brasil estava jogando muito bem mesmo. Ia pra cima desde os primeiros minutos. Eu lembro que quando eu tava vendo, tava 2 minutos e o Brasil tava chegando toda hora dentro da área do Paraguai, não dando chance para o Paraguai respirar, nem nada disso. Aí daí Rafinha entrou muito bem no jogo, realmente fez falta no último jogo. Se o Rafinha tivesse naquele jogo contra o Equador, seria um jogo completamente diferente. Rafinha também, realmente Rafinha joga demais. O cara tá jogando muito bem. E não é de hoje na seleção brasileira também não, viu? Porque nos últimos jogos da seleção brasileira, quem acabou jogando muito bem e se salvando naquela seleção que estava desorganizada foi o Rafinha. Não é à toa que, se eu não me engano, ele é até o artilheiro do Brasil nesses últimos jogos aí que estavam tendo, né? Mas então, aí o Brasil começou a jogar muito bem, muito ofensivo, trocando muito bem os passes. Vinícius Júnior começou bem o jogo também. Nos primeiros minutos, o Vinícius Júnior, apesar de ainda não ser aquele Vinícius Júnior que a gente espera que seja, aquele que joga no Real Madrid, que a gente vê que realmente joga muito bem, ele foi sim um jogador muito importante nessa partida. Foi muito melhor do que no jogo contra o Equador. E eu não digo isso só pelo gol que ele fez, não. Foi porque realmente ele jogou muito bem, ele encarou, ele conseguiu ter a coragem de fazer os dribles que a gente sabe que ele é bom de fazer. E ele partiu pra cima, sempre indo na linha de fundo para tentar cruzar, dar o passe. Jogou muito bem mesmo. E o jogo começou. E Casemiro também, a gente tem que falar. O Casemiro, ele deu uma consistência e segurança no meio de campo que foi fenomenal. Fenomenal mesmo. Wanderson muito bem participativo também no jogo. Rafinha sempre nas bolas paradas. Sempre quando tinha um cruzamento ou quando tinha uma cobrança de falta, o Rafinha sempre ali e jogando muito bem mesmo. Matheus Cunha, teve a jogada que Matheus Cunha cruzou para Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior não conseguiu chegar a tempo. E foi a melhor chance do Brasil nos primeiros 11 minutos do jogo. Ali foi realmente uma jogada que quase saiu o gol. Já o Matheus Cunha, a gente tem que falar do cara. O cara começou jogando muito bem. Ele realmente tem que ser titular, não tem pra onde correr. Richarlison, eu gosto de você, Richarlison, você é um dos únicos assim, jogadores nos últimos anos que fez mais gols pela seleção. Ele, Neymar, entre outros jogadores, foram os que mais fizeram gols pela seleção. Porém, atualmente não dá para ele ser titular. Agora não. Talvez no futuro dá para o Richarlison brigar pela vaga de titular, mas agora nesse momento não tem como. Matheus Cunha mostrou isso. Matheus Cunha não foi só um centroavante ali no jogo não, ele jogou de segundo atacante. Ele começou jogando ali como um segundo atacante que ia para cima, no meio ali, do meio de campo para o ataque, mas depois começou a se soltar, foi para a esquerda, foi para a direita, e a gente viu que toda hora tinha o Matheus Cunha no jogo ali, toda hora ele estava participando de algum lance e foi incrível. Já Bruno Guimarães foi outro destaque. Ninguém pode falar dele. Cara, o Guimarães realmente jogou como a gente sabe que ele joga no Newcastle. Ele conseguiu jogar, eu acredito que foi a melhor partida do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, ele proporcionou um jogo muito bom. O Casemiro ali na defesa, sempre bastante defensivo, mas o Bruno Guimarães sempre cruzando a bola, fazendo lançamentos, participando de troca de passe, criações de jogada, sempre ali, cara, ainda tentou entrar e fazer gol. Rapaz, eu gostei bastante da atuação do Bruno Guimarães, ele é um jogador fenomenal e mostrou isso nesse jogo. Eu fico muito feliz por isso, porque ele estava sendo muito perseguido durante esses últimos dias aí, o povo falando, pra quê, Bruno Guimarães, pra quê? Mas o cara realmente jogou muito bem nessa partida. No minuto 19, o Brasil levou uma pressão do Paraguai, mas devido à qualidade na troca de passes que eles tiveram, né, que o Brasil tá muito bem na troca de passe, realmente eles conseguiram sair muito bem na pressão e assumindo o controle novamente do jogo. Mas foi bem rapidinho. E também teve uma jogada que Martinelli criou, que quase saiu o gol do Brasil. Ele começou um pouco devagar no jogo. O Martinelli, eu senti que no começo ele estava um pouco devagar no jogo, mas depois, quando foi ali passando
do minuto 20, por aí em diante, ele começou a jogar muito bem participativo. O jogo começou ali na ponta direita com Rafinha, Wanderson. Cara, Wanderson fez uma partida fenomenal, cara. Realmente, ele tem que ser o titular da lateral direita do Brasil, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O Wanderson entrou muito bem, fez uma partida incrível. Temos que ver e reconhecer esse jogador. Ele ali com o Rafinha na direita foi muito bom. Aí depois, já no decorrer do primeiro tempo, ali no meio do primeiro tempo, o jogo começou a ir mais pela esquerda e aí sim começou a proporcionar mais as jogadas de Gabriel Martinelli, que no começo, como eu falei, estava um pouco devagar, mas depois começou a jogar muito bem. E eu gostei bastante do Martinelli nesse jogo também. O Brasil, ele apertou tanto o Paraguai que a seleção Paraguai teve que jogar a bola para a lateral. Teve uma jogada ali que, tipo, do nada, o Brasil, toda hora que a bola ia pro goleiro, o Brasil não tava com isso de ficar cansado, não. Ah, não vou correr não pra não ficar cansado. Cara, eles não estavam nem aí, eles iam pra cima. O goleiro teve que chutar a bola pra lateral. O jogador, teve um lance ali mesmo que o jogador do Paraguai acabou pegando a bola, não tinha o que fazer, rumou pra lateral. Foi, tipo assim, incrível, surreal aquela ali, pela pressão que o Brasil impôs no adversário. Foi algo fenomenal. E entre os minutos 26 e 27 do primeiro tempo, o Brasil tocou vários passes, cruzou para dentro da área, não conseguiram chutar com o Rafinha. Rafinha acabou furando ali o chute, né? Foi chutar a bola, acabou não conseguindo, né? Acabou furando. Mas foi uma verdadeira confusão ali. Eu achei que ia sair o gol ali, mas acabou que não saiu de jeito nenhum. Temos que reconhecer também, né? Alex e Marquinhos, que dupla de zaga fantástica. Alex no cabeceio, só na qualidade. Marquinhos ali também na organização. Cara, toda a bola que vinha aérea, Alex tome, pum, pum, pum. Rapaz, o cara tirava a bola de um jeito assim incrível, muito bem, muito seguro. Sabe, um zagueiro seguro é esse Alex. Cara, ele não tem medo de nada, ele vai pra cima. E ainda é muito bom na saída de bola ali como zagueiro, é muito bom, realmente. Marquinhos e Alex, que dupla, viu? Gostei bastante, tem que se manter nessa dupla aí. Eu acho que Éder Militão vai ter que comer muito feijão com arroz, porque realmente o Alex chegou para ser titular da seleção brasileira, não tem de correr. Então, assim, o primeiro tempo do Brasil foi muito bom, que deu gosto de ver, foi realmente, eu fiquei muito feliz, mesmo assim que na hora ainda não tinha saído o gol, eu já tava feliz, já tava tipo assim, ó, se terminar empatado esse jogo aqui, velho, não vai ter problema, pelo menos pra mim não vai ter problema, porque eu vi que o Brasil realmente melhorou bastante do último jogo, desde o último jogo do Equador até hoje aqui, cara, eles melhoraram bastante, então eu já tava já satisfeito com esse time aí. Esse time de Carlos Ancelotti realmente tem futuro, a gente tem que dar tempo ao tempo e ver como é que ele vai fazer nos próximos jogos, mas eu acredito que ele tá mostrando, já tá se organizando defensivamente, e o Brasil também agora no meio de campo começou a jogar muito melhor do que jogou no último jogo. O último jogo contra o Equador, eu achei que o Brasil, ele tipo assim, ficou muito ali o meio de campo meio que vazio, sem muita criação de jogadas ali no meio de campo. Foi um jogo mais defensivo do Brasil, mas nesse não. Nesse jogo aqui o Brasil defendeu bem, mas principalmente o meio de campo criou muitas jogadas mesmo, não ficou aquele meio de campo vazio. Toda hora o meio de campo do Brasil tava criando jogadas e as pontas também, cara, foi fantástico. Tem uma jogada mesmo que Martinelli cruzou para dentro da área e o Matheus Cunha, que tava já vindo fazendo uma partida muito boa ali, mas acabou que eu acho que ele queria dar o passe de cabeça, só que na hora ele tinha que jogar para dentro do gol ali. Eu vi ali depois a câmera do fundo do gol ali e deu para ver que realmente de fato dava para ele fazer o gol de cabeça ali, mas ele acabou querendo tocar e acabou que não foi para ninguém. Mas foi uma jogada muito boa que Martinelli cruzou ali, foi muito importante com o Brasil ali. E assim, ó, Alexandro, o lateral esquerdo, ele fez uma partida muito boa também defensivamente, não subiu tanto para a área, mas acabou ficando muito seguro ali na defesa. Quem subiu mais foi o Wanderson, que, cara, não tenho o que falar, viu? Realmente o Wanderson jogou muito bem. E outra coisa pra ressaltar também, Gatito, o goleiro do Paraguai tava demorando demais pra bater um estilo de meta. E assim, pra falar do gol do Brasil, né? Começou com um lançamento do Casemiro pra Rafinha, que brigou até o fim, fazendo a marcação. Daí a bola sobrou com o Matheus Cunha, que muito esperto, seguiu pra dentro ali, ó. Foi até a linha de fundo para cruzar a bola, se redimir do gol perdido que ele fez, dando assistência para um gol muito oportunista de Vinícius Júnior, que simplesmente foi para a área e fez o gol.
E, cara, esse gol aqui mereceu bastante. Não só pela jogada que o Brasil fez, que foi uma jogada muito boa, mas também para tirar, sabe, esse peso que Vinícius Júnior tá tendo nos últimos tempos. E a gente sabe que é meio que, assim, com razão, né, nesse caso da seleção brasileira, porque a gente espera muito dele na seleção brasileira. Ele é um jogador muito bom, graças a Deus, é um jogador incrível, mas que na seleção brasileira não tava vindo jogando tão bem. E, tipo, esse jogo aqui, apesar de que não foi um jogo que no patamar que ele faz no Real Madrid, mas foi um jogo que ele começou a ter mais coragem para fazer os dribles que ele faz lá no Real Madrid. Ele começou a ir mais para a linha de fundo e ele ali foi para cima da área, foi dar uma de centroavante e conseguiu fazer um gol que foi um gol muito importante, não só para tirar esse peso dele, mas também para dar essa vitória para Carlo Ancelotti, né? Eu fiquei muito feliz, foi um gol de arrepiar ali, porque o Brasil estava merecendo tanto fazer esse gol. E eu fiquei muito feliz quando, já no segundo tempo, o Brasil começou pressionando, mas não tão organizado como teve no primeiro tempo. Mas foi ali só nos primeiros minutos do segundo tempo, o Brasil entrou meio que devagar, apesar de que estava assim insistindo contra o Paraguai ali na marcação, pressão alta ali para cima dos jogadores, mas depois eles começaram a jogar bem de novo. Acredito que foi porque estava ainda frio no jogo, né? Aí teve um lance também que a bola sobrou pro Rafinha, que driblou, tocou para Martinelli, que jogou para dentro da área e fez um perigo ali incrível, que quase saiu o segundo gol do Brasil. E a seleção do Paraguai tava meio que, nossa, o que a gente vai fazer? Eles tentavam fazer ali, ficar demorando de fazer as jogadas e tal, mas depois eles viram ali que não tinha pra isso não, velho. Eles começaram a tentar jogar e tal, ir pra frente, mas o Brasil muito bem defensivamente, cancelava as oportunidades de ataque do Paraguai. E assim, pra mim, os melhores jogadores do Brasil nessa partida, assim, o time todo foi de parabéns. O time todo tá de parabéns. Porém, os jogadores mais assim que se destacaram pra mim foi Rafinha, Casemiro, Bruno Guimarães, Wanderson, Matheus Cunha, Martinelli e Vinícius Júnior. Mas eu acredito que o melhor deles mesmo foi Rafinha, porque toda a bola veio pra Rafinha, Rafinha criou bastante jogadas e realmente Rafinha mostrou que é sim uma das melhores temporadas da carreira dele, sem dúvida nenhuma, a melhor temporada da carreira dele, porque ele tá jogando tão bem na seleção quanto no Barcelona. Então, muito bom ter um jogador como esse. Eu acredito que o Rafinha foi meio que o Neymar dessa partida, sabe, pro Brasil. Um jogador que chamou a responsabilidade ali, todo o lance ali era com o Rafinha, então o Rafinha agiu muito bem e foi esse líder, né, dentro de campo, assim, um líder técnico dentro de campo. Teve uma hora que Bruno Guimarães quase fazia um golaço. Teve uma hora ali que ele tentou cruzar a bola para a área e acabou que a bola quase que ia para dentro do gol. Mas foi uma jogada muito boa. O Bruno Guimarães, ele começou a tentar fazer gol. Teve mesmo um momento ali nos minutos finais que ele já deu um chute, o goleiro defendeu ali, foi quase um golaço ali. Mas assim, no mais, eu acredito que o Brasil melhorou bastante. Nesse último jogo a gente deu para ver que realmente tem uma mudança. O Brasil, que já estava bem defensivamente, ficou muito bem na organização do meio de campo, das jogadas. E agora, mesmo que o ataque ainda não esteja aquele ataque 100%, foi sim um ataque muito bom, com Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Foi muito bom mesmo, gostei bastante desse ataque do Brasil, mas que realmente ainda tem que poder conseguir finalizar melhor, né? Porque criações de jogada a gente viu que teve, mas faltou uma melhor finalização. Se você ficou até aqui no final, muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo aqui para o seu amigo que também gosta de futebol. Valeu, pessoal, e tchau! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back.